Deus tem grandes coisas para a sua vida. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: Deus tem grandes coisas na sua vida. Vira para ela e fala assim: Deus tem projetos com você. Sabe qual a grande dificuldade nossa? É que nós não permitimos que Deus trabalhe em nossa vida. Não permitimos Deus transformar a nossa vida. Eu acho interessante porque você, que nem os adolescentes, né, na idade deles, fazendo a peça teatral aqui, eles têm as vergonhas, a timidez, mas eles deixam ir. Eles confiam, eles vão. E muitas vezes a gente chega a um certo ponto, e essa manhã eu lembrei muito do louvor, e Deus estava ministrando meu coração nessa manhã, é aquele assim: quero ser como criança e te buscar pelo que é. Sabe, muitas vezes na nossa caminhada, nós perdemos essa inocência de ser filho. E aí nós não permitimos que Deus mais trabalhe em nós. Não permitimos que Deus mexa em áreas que precisam ser mexidas na nossa vida. Pela madrugada, quando eu acordei, eu orava por você, pela sua casa. E o Espírito Santo ministrava justamente isso. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre em lugar onde ele não pode entrar. Porque a gente não permite. Pastor, mas o Espírito Santo pode entrar em qualquer lugar. Ele pode, desde que permita. Por quê? Porque ele não vai invadir a sua vida para te gerar uma mudança. Mas ele vai te chamar para um novo estilo de vida. Essa manhã eu quero falar justamente sobre isso. O Senhor está nos chamando para um novo estilo de vida. O Senhor não está te chamando para viver uma vida da mesma forma por anos e anos e anos e anos. E os ciclos se repetem, e os ciclos se repetem, e os ciclos se repetem. E quando você olha, você está sempre preso no mesmo lugar. Você está sempre amarrado na mesma posição. E quando você percebe, o ciclo está se repetindo de novo. As coisas estão acontecendo de novo. Por quê, pastor? Por que, Deus? Nós nos perguntamos isso. Alguém já se fez essa pergunta? Por que isso está repetindo de novo? Por que isso está acontecendo de novo? Por que não renovei? Por que não avancei? Só que eu e você precisamos entender que o Senhor nos chama para um novo estilo de vida quando nós chegamos a Ele. Enquanto você está lá fora, enquanto você está no mundo, eu vou trazer nessa linguagem para você entender, enquanto você vive a vida como todos lá fora vivem, você tem um estilo de vida. Agora, quando você senta aqui e reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador, a sua mentalidade precisa mudar. Porque senão você vai se tornar um crente, um cristão, um frequentador de igreja, muito religioso. Você vai criticar as coisas, você não vai permitir Deus trabalhar, você não vai aceitar que Deus transforme áreas que precisam ser transformadas na sua vida. Quantos de nós estamos sentados aqui muito críticos? Criticamos pessoas, criticamos liderança, criticamos ministério, criticamos a luz que se acende, a luz que se apaga. Por quê? Por que muitos de nós criticamos o nosso irmão que está do nosso lado, criticamos o nosso casamento, nosso marido, nossa esposa, criticamos os nossos filhos? Porque muitos de nós vivemos assim na nossa vida. Criticamos tudo que Deus nos dá. Por que eu não tenho mais? Por que eu não posso mais? Não tem como nós, como cristãos, vivermos uma profundidade de um relacionamento com Deus sem uma transformação de mentalidade. Eu orava e pedia a Deus uma palavra para esse tempo. E eu entendo que tem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. E a nossa mentalidade é uma coisa que precisa ser transformada. A nossa forma de cultuar ao Senhor é uma coisa que precisa ser transformada. Por isso, Paulo, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Romanos 12. Aqui você não vai cansar de ouvir esse versículo, eu amo esse versículo. Quantos creem que Jesus morreu naquela cruz por você?
A palavra vai dizer assim, Paulo escrevendo aos Romanos: irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia. Por isso, peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício. Isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual que vocês o adoram. Não sejam mais moldados por esse mundo, mas, pela nova maneira de vocês pensarem, vivam uma vida diferente. Então, vocês vão descobrir a vontade de Deus, isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Olha que interessante. Paulo começa dizendo que Deus, Ele se mostrou de grande misericórdia por nós. E quando nós entendemos que nós fomos resgatados, nós fomos transportados de um lugar de perda, de um lugar de destruição, de um lugar de derrota, para o lugar onde Ele nos assenta, à sua direita, aonde nós somos filhos, aonde nós temos uma posição em Cristo, a nossa mentalidade precisa mudar. A nossa vida não pode ser mais a mesma. A nossa forma de cultuar a Deus não pode ser mais o mesmo. Sabe o que acontece? Nós acreditamos que Jesus morreu, eu acho que todos levantaram a mão e acreditam que Jesus morreu naquela cruz por você, mas nem todos vivemos uma vida dando valor àquela morte na cruz. A maioria de nós vivemos uma vida aquém daquela cruz. Por quê? Porque nós não entendemos que Jesus, Ele pagou o preço para que eu e você fôssemos transformados. Ele pagou um preço para que eu e você fôssemos resgatados. Ele pagou um preço para que eu e você fôssemos exemplo, testemunho, sacrifício vivo. Por que como nós chegamos na igreja, nós mudamos a nossa forma de ser? Muitas pessoas eram tão brincalhões lá fora, quando entra para a igreja, não, agora eu sou sério. Por quê? Porque agora eu sou espiritual, mas para ser espiritual, eu preciso mudar a minha forma de ser? Ou para ser espiritual, eu preciso ir para a Bíblia, eu preciso ir para a palavra, eu preciso ter um estilo de vida? Por que lá fora nós tomávamos certas decisões e atitudes, e quando nós chegamos aqui dentro, nós continuamos vivendo a mesma coisa que fazíamos lá fora, com as atitudes e decisões? Por que lá fora nós saíamos da nossa boca a palavra torpe, e aqui dentro a gente se converteu, mas continua saindo? Por que não há uma transformação completa? Por que nós não entendemos o sacrifício perfeito que foi feito por nós? Por que nós abandonamos esse sacrifício todos os dias? Eu vou ser, assim, um pouquinho duro nesse momento aqui. Todas as vezes que você sai daqui ao ouvir uma palavra ministrada, ou você está na sua casa, orando ao Senhor, lê um versículo, e você faz aquilo, tudo contrário àquilo que o versículo diz, você está cuspindo na cruz de Cristo. Que isso, pastor? Você está falando, isso aí não tem valor. Essa cruz não tem valor. O sacrifício que Ele fez não tem valor. Viver uma vida em Cristo não tem valor. Não tem muito amém, mas vai continuar sendo a verdade. A gente precisa entender que a transformação é uma decisão diária. Por isso Paulo vai dizer, não vos conformeis, e não vos amoldeis, mas transformai-vos. Mude sua mente todos os dias. Só tem uma forma de nós mudarmos a nossa mente. Não é no jornal da manhã, não é nas novelas do dia a dia, não é nas revistas e nas leituras diárias que você faz. Somente a palavra vai mudar a sua mente para você viver uma vida de verdade em Cristo. Porque senão eu e você nunca vamos chegar a conhecer o bom, perfeito e agradável de Deus.
Por quê? Porque a gente nunca entendeu o que verdadeiramente a palavra diz. Irmãos, Paulo está despertando a gente como igreja para um tempo de mudança. Paulo escreve isso há quase 2000 anos atrás, e hoje nós continuamos vivendo da mesma forma. Anos passam, anos mudam, mas nós não mudamos. Não existe um novo tempo de Deus se não tiver uma nova forma de pensar minha. Não existe um avanço na minha vida se a minha mentalidade não permite que Deus faça a gente avançar. Não existe uma transformação completa se todos os dias eu não me coloco na posição de filho, de aprender. Não é com o seu pai e com a sua mãe, é com a palavra. Teu pai e tua mãe também, mas principalmente com a palavra. Porque quando você aprender a palavra, você vai amar o seu próximo, você vai honrar o seu pai, você vai amar a sua mãe. Você não vai ter uma vida por vaidade, mas uma vida de propósito. A gente viu aqui a peça teatral. Muitos de nós estamos vivendo uma vida cristã achando que tem a ver com o eu, o meu umbigo. Você está aqui ainda? Já foi todo mundo embora. Deus não está fazendo nada pensando só em você. O que Deus faz é pensando no todo. Se Deus te deu um talento, é porque Ele está pensando no todo. Se Deus te deu condições, é porque Ele está pensando no todo. Se Deus abençoou você, é porque Ele está pensando no todo. Só que eu e você, muitas vezes, não nos transformamos para entender isso. Dói, né? De madrugada eu pensava nisso, eu falei assim, eu perdi o sono orando e pensando nisso. Porque todas as vezes que Deus está fazendo algo em nós pensamos que tem a ver conosco. Ai, Deus, Ele me ama muito. E aí olhamos para o irmão, Deus me ama demais, irmão. Mas Ele também ama o teu irmão. A gente olha e fala, meu irmão, tu não sabe, Deus me ama demais. Tem um livro que diz que Deus não tem filhos preferidos, mais íntimos. Ele valoriza os íntimos. Aí a gente quer ser íntimo, vivendo distante. Intimidade é construída num relacionamento. É gradativo. Intimidade tem um tempo. É aliança. Muitos de nós não queremos aliança. A pastora pregou isso aqui, foi você, não foi? Nós queremos intimidade, mas sem aliança. Não existe intimidade sem aliança, é pecado. Você está aqui comigo? Todas as vezes que você vai para a intimidade sem uma aliança, você está pecando. Aí você olha assim, mas por que não aconteceu? Porque você não renovou a mente. Vou dar um exemplo bem simples. Por que Deus não nos permite viver certas coisas na nossa vida? Que nós tanto sonhamos e achamos assim, vai ser maravilhoso. Porque Deus sabe que se Ele fizer isso na sua vida, o seu coração Ele vai perder. É por isso que Paulo está dizendo aí, se você não mudar a sua mentalidade, você nunca vai experimentar o mais de Deus. Alguém aqui quer experimentar coisas melhores, coisas maiores na sua vida? Vira para essa pessoa do seu lado e fala para ela assim, Deus tem coisas maiores para você. Paulo está exortando a igreja de Roma, dizendo, ei, vocês precisam entender, porque já naquele período, a igreja de Roma era uma igreja muito religiosa, muito voltada para dentro, para o seu eu, para o seu ego. A igreja de Roma já vivia dessa forma, e eles adoravam a vários deuses de várias formas. Eles não entendiam exatamente qual era o único propósito. E eu vou falar para você aqui, bem tranquilo, irmão. Está transmitindo lá, mas não tem problema não. O mundo quer nos colocar na nossa mente uma forma de pensar mundana. E não é um colocar com amor. Eles querem fazer com que eu e você aceitamos a forma que eles acham que tem que ser. Mas eu já deixo para vocês aqui uma
bem claro, aqui nesse lugar, o mundo não tem vez. A palavra de Deus é o único caminho, a única verdade e a vida que nós vamos seguir. Não adianta eu e você acharmos que é normal o que o mundo está vivendo. Não é normal. Não é normal. Essa realidade mundana não é normal. E aí tem muitos cristãos que amam um muro. Você conhece algum irmão? Não olha para o lado. Olha para mim. Tem muitos cristãos que amam um muro. O muro por quê? Porque a gente tem que ver os outros, a gente tem que amar. Amar sim, mas amor, ele fala a verdade. Paulo vai dizer aos Coríntios, ele vai falar assim, o amor é verdadeiro. Um amor sem verdade, irmão, não é amor. A verdade, por isso Jesus amava ou não amava os seus discípulos? Foi todo mundo embora. Jesus amava ou não amava os seus discípulos? E por que ele disse para Pedro, arreda-te de mim, Satanás? Porque ele sabia que Pedro estava perdendo o propósito. Ele precisava trazer um chacoalhar em Pedro para que ele despertasse e entendesse, opa, não é assim que Jesus me chamou. Não é para isso que Jesus me chamou. Jesus termina a história dele com Pedro naquele primeiro momento antes da sua morte, dizendo assim, Pedro falando, não, que se vierem, eu vou sacar a espada e vou lutar. E Jesus vira para ele, bobo, antes do galo cantar, tu vai me negar. Sabe, Jesus amava Pedro, mas Jesus precisava falar a verdade. E deixa eu falar para você, irmão, eu e você precisamos entender o que a palavra verdadeiramente está dizendo para nós. É tempo de transformação. Mas não a transformação que o mundo quer, a transformação que a palavra diz. É eu e você irmos todos os dias na palavra e mergulhar nela, para quê? Para que a palavra encha a gente, de forma que a gente não se corrompa com o mundo. Tem muitos cristãos, irmãos, que vivem uma vida corrompida. Eles acham que é normal. Tudo é normal. Não, irmão, não é normal. Normal que a palavra diz, Deus criou o homem e a mulher. Ponto. Isso é normal. Fora isso, está fugindo a Escritura, fugiu a palavra, fugiu aquilo que Deus diz. Fugiu o que Deus diz, irmão, é anátema. Maldito. Para que eu e você possamos viver uma vida transformada, nós vamos precisar tomar atitudes e decisões todos os dias. Uma vida transformada vai responder a Deus o seu chamado. Escreve isso, primeiro ponto, se você quiser pontuar. Uma vida transformada é a que responde o chamado de Cristo. Irmãos, não adianta eu vir à igreja, ler a palavra e não responder ao chamado de Cristo. Por isso, Jesus, antes de ir embora, ele diz aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Ele fala assim, gente, chegou um tempo que vocês vão precisar responder esse chamado. Agora eu já não estou mais aqui para te ensinar, agora é com vocês, responda o chamado. Aqui Paulo está dizendo, e apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo, ei, chegou a hora da gente responder aquilo que Cristo fez naquela cruz. Chegou a hora de uma igreja saudável que se levanta com uma mentalidade de responder o chamado de Cristo, responder a cruz de Cristo e dizer, ei Senhor, eis-nos aqui, vamos por todo mundo, vamos pregar o evangelho, vamos trazer diferença, vamos ter uma mente renovada. Não adianta a gente vir à igreja e não responder o chamado de Cristo. Ei, Cristo está te chamando hoje. Cristo está te chamando, irmão. Não é mais tempo de você ficar parado aonde você está, mas é tempo de você se mover em fé ao chamado dele para você. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos aprendendo que a cada passo que nós damos, Deus responde com milagre.
E a cada passo que nós vamos dando em direção a Deus, mais nós vamos entendendo o propósito. Preste atenção, irmão. A vida com Cristo é uma vida de fé. Amém? O justo vive pela sua fé. Se não tem fé, você não agrada a Deus, você não conhece a Deus. E a fé ela vai fazer o quê? Você responder ao chamado de Cristo todos os dias. Você vai acordar de manhã e vai ter que responder um chamado. Ele está te chamando. Tudo bem que tem irmãos aqui que nem Deus chamando, nem o despertador tocando. Pode botar um galo no quarto que não acorda, irmão. Mas quando Deus nos chama pela manhã, Ele já vai te chamar para uma escolha. Aí você vai fazer a sua escolha. Eu oro ou eu vou para o WhatsApp? Eu oro ou eu vou para minha vida natural, para as coisas que eu preciso? Vou fazer o meu café, vou embora para o trabalho. Eu falo essa experiência que eu vivi alguns anos atrás. E é interessante porque uma pessoa perguntou para mim assim, o que você faz? Eu falei para ela assim, eu não tenho muito tempo para orar. Tem alguns anos isso. E ela virou para mim, o que você faz de meia-noite às 6? Aí eu cocei a cabeça e falei, eu durmo. Ela, tempo você tem, você não tem prioridade. Sabe o que tem acontecido hoje? Uma geração sem prioridade em Deus. Você responde todo mundo, você vê todos, qual é o nome? É meme? Não, no TikTok? Como é que é o nome que dá os negócios? Séries, filmes, você fica horas passando o dedinho nas dancinhas. Eu sei, eu tenho 2 filhos adolescentes lá em casa. Você fica horas ali vendo besteira, mas quando fala assim, tem que ler a Bíblia. Não tenho tempo. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala, não é você não, tá, irmão? Fica tranquilo. Ele está falando de outras pessoas. Não tem como eu e você viver uma vida transformada se nós não mudarmos a nossa mentalidade. Meu irmão, minha irmã, quando você acordar de manhã, esquece a televisão. Esquece a notícia da manhã, pastor, mas eu preciso saber. Irmão, você não precisa saber de nada. Vai na Bíblia, a Bíblia vai te dar as notícias certas do céu para a sua vida. Não, pastor, mas sabe, tem um jornal da manhã que mostra tudo que está acontecendo no Rio. Morre 10 de um lado, 5 do outro, 3. Aí tu sai de casa já como? Como é que vai ser o dia? Tu sai desesperado, irmão. Tu olha na janela para ver se já morreu os vizinhos todos, porque é tanta coisa ruim. Responda o chamado de Cristo, irmão. Pare de ser um frequentador, faça parte, pertença ao ambiente. Ame pessoas. Ore, busque ao Senhor, aceite a mudança na sua vida, através da sua vida, a palavra. Receba a palavra de Cristo com o coração feliz, irmão. Tem muitos cristãos que quando a palavra é dura, eu não quero, eu só quero aquela que é boa. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Amém, essa eu recebo. A palavra vai dizer. Aí você abre a Bíblia lá, Senhor, me dá uma palavra. Aí você abre, João 8,44, vós sois do diabo. Aí tu, isso não é para mim não, Senhor. Conhece a Cristo, é transformado, irmão. Irmão, é porque tem irmãos que é assim, né? Ele abre a Bíblia de manhã, Senhor, me libera uma palavra. Aí tu abre lá, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O irmão fica desesperado, o irmão não sai nem de casa. Né? A gente não tem uma caixinha de admoestação, a gente tem a caixinha de bênção, né? Existe isso ainda? Que isso, irmão? Caixinha das promessas. Minha mãe tinha uma. Cheio das promessas, só tinha coisa boa. Não tinha um dia que Jesus chamava a atenção da gente, era só bênção, vitória. Eu creio muito que Deus tem coisas grandes para nós. Eu não sou um profeta de pregar destruição, derrota, morte, mas eu preciso trazer para você uma clareza,
para que eu e você possamos viver a plenitude de Deus, nós vamos precisar mudar a nossa plenitude terrena. Por isso nós somos um ser que é espírito, somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Você é um ser espiritual. É por isso que você consegue conectar o céu e a terra. Você entende isso? Você consegue habitar nos 3 ambientes, céu, terra e mar. Porque Deus criou a gente um ser que vai dominar, um ser que domina. Só que nós precisamos entender que a transformação é parte do nosso processo cristão, irmão. Não tem uma vida cristã sem uma vida de mudanças. A segunda coisa que eu e você vamos precisar para viver uma vida transformada é romper com o eu do passado. Não adianta, irmão, você vir na igreja domingo após domingo, mas carregar um peso do passado. O peso do passado são malas que você vai colocando nas suas costas durante a sua caminhada. Uma decepção no relacionamento, uma frustração no casamento, um divórcio que aconteceu, um pecado que eu cometi, um abuso que eu sofri. E aí você vai colocando as malas nas suas costas. E vai chegar um momento que você não caminha mais. Porque o seu passado te prende. O seu passado te domina e você não consegue romper para o novo de Deus. Você não consegue viver uma transformação. Você não consegue avançar em áreas da sua vida. Tem pessoas tão presas no seu passado que ela não consegue mudar a sua forma de atuar no dia a dia. Ela não consegue terminar uma escola, um curso, um livro. Ela não consegue romper com a estagnação, ela acorda paralisada, dorme paralisada, ela dorme insatisfeita, mas ela não faz nada para mudar no outro dia. E paira o silêncio da morte. Irmão, se eu estou insatisfeito com aquilo que eu estou vivendo, eu preciso buscar em Deus uma mudança. Agora eu preciso tomar a decisão de acordar e falar assim, não vou fazer nada do que eu fiz ontem, vou fazer tudo diferente. Tem um filme, não vou falar não, esse filme é engraçado. Eu não sei se é Sim, Senhor, é aquele ator mais engraçado que tem na televisão, Jim Carrey. Acho que é Sim, Senhor. E aí ele toma uma decisão, ele vai num treinamento de coach, aí o cara fala assim, a partir de hoje, você vai dizer sim para tudo. Alguém já viu esse filme? Nem vem, irmão, vai falar que só eu que vejo o filme. O pastor não é crente não, ó. E aí ele diz sim para tudo, e nesse dizer sim para tudo, ele começa a ter uma mudança na sua vida. Porque ele era muito rabugento, muito chato. E aí começa a acontecer coisas na sua vida. Sabe o que acontece? A gente não vai dizer sim para tudo, tá, irmão? Aqui não é um culto de coach. Aqui a gente só recebe ajuda do alto, não autoajuda. O que acontece? Eu e você precisamos entender que vai ter coisas que a gente não quer fazer, mas que a gente precisa fazer. E vai ter coisas que a gente quer fazer, mas que a gente não vai fazer. Você entendeu? Oi? O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Só que tem pessoas que vivem tão facilmente na prática do pecado, na prática das coisas erradas, que ela não consegue se transformar ou se permitir ser transformada por Deus. Porque o seu passado te prende, o seu passado domina. Então, todas as vezes que ela vai fazer algo novo, ela dá um passo para frente, aí o mundo lembra ela que tem coisas boas lá fora. E aí ela volta, dá 2 passos para trás. Eu quero profetizar sobre você, chegou um tempo onde você vai se levantar do seu lugar e vai começar a dar passos em direção a Cristo todos os dias. Passos e decisões que vão mudar a história da sua casa, a história da sua família, a história da sua vida. Chegou um tempo de avançarmos para aquilo que Deus tem para nós.
Chegou o tempo, irmão, não vou ficar mais parado, eu vou avançar, eu vou mudar. Pastor, errei, voltei, caminhei de novo. Ah, pastor, está difícil, não estou aguentando, mas eu vou persistir, eu vou insistir, eu vou conseguir. Rompa com o seu passado. Paulo vai dizer isso em Gálatas. Abre lá em Gálatas. Gálatas 5, 16. Ele vai dizer assim: por isso eu digo, deixe que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim, não satisfarão os desejos, seus maus desejos, na sua natureza pecadora. Pois o que a natureza pecadora deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a natureza pecadora. Estas duas coisas são opostas entre si, por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. As obras da natureza pecadora não são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, bruxarias, ódios, brigas, ciúmes, iras, egoísmos, rixas, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas igual a esta. Eu já os avisei a respeito dessas coisas e os aviso novamente. Aquelas pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, ternura, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo pregaram a sua natureza pecadora na cruz, juntamente com as suas paixões e seus desejos. Se é do Espírito que obtemos uma nova vida, então devemos seguir o Espírito. Não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém e nem ter inveja dos outros. Se nascemos do Espírito, irmão, nós vivemos de acordo com o Espírito. Quando nós nascemos da carne, nós somos carne. Agora, quando nós nascemos de novo, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando vamos às águas, nos batizamos, nós recebemos uma nova identidade. A nossa natureza carnal morreu naquela cruz e nós recebemos uma natureza celestial. Aí eu não vivo mais uma vida de práticas, eu vivo uma vida de estilo. Eu preciso cumprir o propósito, eu tenho um estilo de vida para viver. Eu não pratico mais o que eu praticava, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu sei por que eu fui conquistado, e eu caminho para o alvo, para o prêmio, para aquilo que ele foi me chamado. Irmão, chega de dar desculpa. Não tem como a gente viver uma vida de desculpa. Uma vida de desculpa vai impedir você de cumprir o seu propósito. Aí a gente dá desculpa no nosso relacionamento, a gente dá desculpa nos nossos filhos, a gente dá desculpa na nossa vida na igreja. Ah, muita desculpa, irmão, chega de desculpa. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: chega de desculpa, irmão. Pastor, e eu escuto isso muitas vezes, queria que os meus filhos amassem a Deus. Irmão, você não vem nem na igreja, como é que seus filhos vão amar a Deus? Pastor, eu queria que os meus filhos vivessem uma vida de acordo com a palavra. Você não vive a palavra na sua casa, como seus filhos vão seguir a palavra? Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade. Não tem como, irmão, eu querer algo, mas eu praticar outro. Você está aqui comigo? Não fica assustado não, eu te amo. Terceiro,
A vida transformada relaciona-se na comunhão da igreja. Não tem como eu viver uma vida transformada se eu não me relaciono no corpo de Cristo. Não, pastor, aquela pessoa ali não suporto. Tu vai para o céu fazer o que com ela? Brigar lá em cima? Então desce. Assustou. Aí eu não suporto aquele irmão. Não fique tranquilo, os dois ficam embaixo. Precisa subir, vai precisar fazer o quê? Eu detesto que o pastor bebe água na hora da pregação. Irmão, fique tranquilo. Eu vou subir, você fica aí, não fica vendo eu lá em cima pregando, não. Não, estou brincando, senão os irmãos vão falar, hereges. Sabe, eu e você precisamos entender que não tem vida sem comunhão, irmão. Nós somos um corpo. Essa pessoa do seu lado é parte desse corpo. Olha para ela aí, dá um sorriso para ela. Fala, é até difícil acreditar, irmão. Aí não, varão. A mulher olha para o marido e fala, ai meu Deus, não, Senhor. Não tem como eu crer Cristo se eu não amo a sua igreja. Amém. Igrejas são todas, cada uma tem o seu jeito, a sua forma, a sua maneira. Estava falando isso ali em cima. Jesus, ele atuou de muitas formas. Ele atuou de muitas formas. Teve curas que ele fez, botando barrinho no olho. Teve curas que ele falou, lava. Teve curas que ele encostou. Teve curas que ele só enviou uma palavra. Sabe por quê? Porque ele tem muitas formas de atuar. E temos diversas igrejas. Cada uma da sua forma, cada uma do seu jeito. Respeitamos e honramos todos eles. Porque eu vou falar algo para você, irmão, não é fácil levar o Evangelho de Cristo em uma sociedade falida e caída. Por quê? Porque as pessoas não aceitam o que é verdade. Elas têm as suas próprias verdades. Você está aqui comigo ou já foi embora? Elas não aceitam a verdade. A palavra, ela não está nem aí para a sua opinião. A palavra, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra é Jesus. Se você não aceita a palavra, você não reconheceu Jesus. Não teme também. Paira de repente um silêncio da morte, né? Não, isso eu concordo, isso eu discordo, irmão. Então, o evangelho, preste atenção no que eu vou te falar, não é self-service. A Bíblia não é self-service. Você escolhe o que você gosta. Você precisa aceitar ela toda. A Bíblia é um PF. Vai para a tua mesa e você tem que comer e aceitar o que está no prato. Mas eu não como beterraba, mas está no prato, você vai comer. Porque hoje temos a geração de pais. Não, meu filho não come chuchu, não come qualquer coisa, tem que comer. Minha mãe não falava, o drone dela voava. Vai comer. Ela deve estar ali atrás, eu acho. Ela está fazendo um almoço para a gente, hein? Não tinha conversa, irmão. Mãe, mas eu não gosto de chuchu. Vai comer. E não come não para você ver. Com Deus é a mesma coisa. Ah, Senhor, eu não gostei desse versículo. Não te perguntei nada. Come. Aceita. Ah, pastor, Deus é amor. A palavra que diz que Deus é amor também diz que Deus é fogo consumidor. Jesus era amor, irmão. Aí Jesus chega no templo, vê que o negócio está bagunçado, o que ele faz? Ele joga tudo para o alto. Ele deixou de ser amor? Não. Jesus não deixa de ser amor. Não a forma que você entende amor, porque nós entendemos, cada um entende o amor de um jeito. Porque nós temos uma linguagem. Uns entendem amor quando você ganha um presente, outros com a palavra de afirmação, outros com contato físico, outros com tempo de qualidade. Aí você entende amor da sua forma. Só que Jesus é amor.
E o amor de Jesus é tão grande por nós que ele nos confronta. O amor de Jesus é tão grande por nós que nos constrange. Sabe o que é isso? É eu acordar de manhã e ter a oportunidade de pecar. O pecado está na minha mão e eu perceber, Jesus está aqui. Porque as pessoas têm a percepção do seguinte: o pastor não está vendo, o líder da célula não está vendo, então eu posso consumir o pecado. Só que você esquece que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Se você for no mais alto monte, Ele vai estar lá. Se você for no mais profundo abismo, Ele vai estar lá. Sabe o que deveria nos constranger quando nós estamos com o pecado na mão? Com a oportunidade de pecar? É o constrangimento de saber, Ele está me observando. Não vou consumir esse pecado. A vida na igreja vai gerar transformação na sua casa. A vida em comunhão vai gerar mudanças na sua vida. Você vai parar de ser uma pessoa chata. Não tem ninguém chato aqui, né? Todo mundo riu. Você vai parar de ser ignorante, teimoso. Vai parar, você vai começar a deixar coisas para trás. Por quê? Porque a vida em comunhão vai precisar mexer em algumas coisas na sua vida. Pensa só, você é chato, encontra um irmão que é mais chato que você na igreja. Aí você fala assim, pô, esse irmão me superou. Vou deixar de ser chato. Vou começar a ficar legal, porque esse irmão é muito chato. Conhece alguém assim? Não olha para o lado, irmão. A vida em comunhão vai gerar relacionamentos profundos, sadios e maduros para você. A vida em comunhão vai gerar transformações, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta. Pensa só, irmão, você vem para a igreja, no encontro de casais, tudo casado. Aí você fala assim, não, porque lá em casa eu passo isso. Você chega aqui, irmão, quando você ouve os testemunhos do irmão, tu fala, nossa, minha casa é uma paz. Jesus. Descobri que lá o meu lar é um sossego absurdo. É um sucesso, é? Aí você chega para o irmão e fala assim, irmão, estou passando num vale. Ah, irmão, aconteceu isso. Aí o irmão chega, tu não sabe, irmão, aconteceu isso aí 2 vezes, isso mais 4, isso 6 vezes comigo só essa semana. Tu fala assim, Jesus, eu sou um vitorioso. A vida em comunhão é uma vida gostosa de se viver, desde que a gente se permita ser transformado para viver nesse lugar. Sabe por que muitas pessoas não conseguem conviver com a gente nesse lugar? Porque nós levamos a vida com leveza, em amor, com alegria. Porque nós entendemos que Cristo nos conquistou, Cristo nos amou, Cristo nos deu um novo estilo de vida, nós somos alegres. Você é alegre? Dá um sorriso para esse irmão do seu lado, fala, irmão, vai mudar essa vida agora. Não tem como, irmão, nós vivemos uma vida de relacionamento com Deus, se não nos relacionamos com os nossos irmãos. Pelo amor de Deus, a gente está inserido no mesmo corpo, nós precisamos amar a outra pessoa. Precisamos respeitar a outra pessoa. Aí a gente quer respeito, mas a gente não respeita. Não existe, isso não é vida cristã. Você é tudo menos cristão. Não tem muito também, mas continua sendo a verdade. Quarto, uma vida transformada reconfigura a mente pela palavra. Você não reconfigura a palavra pelo aquilo que você pensa, você reconfigura aquilo que você pensa através da palavra. Se a palavra não muda a sua mente, você ainda não conheceu a Cristo. A palavra precisa entrar e reconfigurar a nossa forma de pensar. Estilo de vida, ele é conquistado através de hábitos. Está aqui a minha instrutora, não é assim? 30 dias? 30 dias, no mínimo. Hábitos.
Você só vai conquistar um estilo de vida quando você começar a ter hábitos. Uma mente transformada só vai começar a ser transformada pela palavra quando durante muito tempo você está meditando nela, você está buscando conhecimento nela, você está buscando a revelação dela. Você está permitindo que ela entre no seu coração. Você está entendendo? Não, a palavra é a verdade. São hábitos que você vai precisar criar. Permita que a palavra reconfigure a sua mente. E o quinto, e eu encerro aqui. No quarto, você reconfigura a sua mente. No quinto, a vida transformada vai reverberar a palavra de Deus. Algumas pessoas falaram para mim assim, um tempo atrás: caraca, Diego, sempre que eu paro perto de você, você vem com Bíblia, com versículo, até as suas brincadeiras levam versículos bíblicos. Aí eu falei, porque eu tenho uma mente reconfigurada. Por quê? Porque eu acredito na palavra, eu declaro a palavra, eu profetizo a palavra, eu vivo a palavra, eu ando na palavra, eu obedeço a palavra é meu estilo de vida. Ah, mas nem todo mundo gosta das minhas amizades, então acaba com essas amizades, que senão elas vão acabar com você. Se a pessoa não gosta daquilo que você é, da forma que você está vivendo, ela não gosta de você. Ah, pastor, eu vou à igreja por estilo, por esporte. Chegou o tempo de você vir à igreja para ser transformado. Chegou o tempo de você vir à igreja para ser moldado. Chegou o tempo de você sair da igreja e a sua vida reverberar a palavra aonde você chegar. As pessoas à sua volta falam assim: como eu sou abençoado pela vida daquela pessoa. Aquela pessoa carrega a palavra, aquela pessoa é uma palavra de verdade. Eu te pergunto hoje, qual o som reverbera da tua boca? O que tem saído dos teus lábios? Porque a palavra vai dizer o que a boca fala, o coração está cheio. Aquilo que está cheio no seu coração, está saindo pela sua boca. O dia que o seu coração estiver cheio da palavra, a sua boca vai fluir rios de água viva. É por isso que Jesus encontra aquela mulher e ele fala para ela assim: eu não vim aqui para te ensinar a adorar em cima ou embaixo, eu vim dizer para você que na hora que você entender que eu sou a fonte, do seu interior vai fluir rios de água viva. Eu quero dizer para você nessa manhã, na hora que você for a palavra, deixar ela transformar você, do seu interior fluirão vida. Quando você chegar no ambiente, mesmo que esteja pesado, você vai fluir vida. Mesmo que você não esteja concordando, vai fluir vida. Mesmo que você não entenda, flua vida. A palavra vai começar a fluir naturalmente como um rio de vida. Como um rio de transformação para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que estão na sua casa. A sua casa vai ser abençoada por aquilo que flui do seu coração. Permita Deus transformar você. Permita que a palavra te transforme. Sabe, nós chegamos a um ponto que nós cultuamos a Deus meio que no automático. Não sei se a palavra seria essa, mas a gente vem para a igreja, já sabe onde a gente vai sentar. Tem irmão que sabe onde você vai sentar, tanto que o banco já tem até a marca do irmão. E o irmão já sabe onde vai sentar, como vai adorar. Quando o louvor começar, ele já sabe o que fazer. É automático. Levanta a mão no primeiro, descansa no segundo, levanta no terceiro, descansa no quarto. No quinto, levanta as duas para todo mundo pensar que está adorando. Abaixa no sexto. É natural. Você já faz automaticamente, você já criou um hábito dentro da sua mente. Então a igreja para você é um lugar onde você vem para cumprir uma escala, para bater um cartão. Eu te garanto, se botar a maquininha de cartão ali, muitos cristãos vão falar: uau, agora, cartão não, como é que é? É ponto. Botar a maquininha de ponto, uau, essa igreja, ai, sempre inovando, bater meu ponto aqui.
E eu te garanto que no final do mês vai ter irmãos que bateram o ponto de 2 horas. Ai, achei um 10. Os 10 foi achado. Vai bater o pontinho ali, eu vim para bater ponto. Não, irmão, você veio para ser transformado. Por isso Paulo vai começar dizendo: apresentei os vossos corpos como um sacrifício. Eu não venho ver o culto, eu venho entregar um culto. Já mudou a minha mentalidade, o meu estilo. Eu não vim aqui participar de um culto, ver as luzes piscando. Nossa, eles botam as coisas coloridas, pisca para lá, um movie passa, fumacinha. Não, você não veio assistir, você veio como sacrifício. Pastor, que sacrifício? Você. Quando você entrar por aquelas portas com essa mentalidade, você pode ter certeza que sinais, milagres, prodígios e maravilhas vão acontecer. Por quê? Porque onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, Ele está presente. E aí, uma unidade de pensamento, todos nós pensamos iguais. Chegamos ali e falamos: agora eu sou o sacrifício. Você não vai preocupar com o que os outros vão pensar. Você não vai preocupar com quem está do seu lado. Você não vai querer saber qual música está cantando. Mas você vai entender: eu já estou aqui em sacrifício a Ti. Derramado, rendido a Ti, Senhor. Faz em mim. Não é faz por mim, porque nós entramos na igreja, faz por mim, é faz em mim, Senhor, faz em mim. Ei, deixa eu te falar, na mentalidade, quando você mudar esse entendimento, você vai ver o que Deus vai te levar a viver, aonde você vai chegar nele, os mergulhos que você vai dar em Deus, que vão gerar cura na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Ei, eu quero profetizar sobre você. Chegou um tempo de mudança de mentalidade. Chegou um tempo de nós avançarmos para o novo de Deus. Chegou um tempo de nós vivermos cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Há uma unção profética sendo derramada sobre nós. Há uma unção profética sendo derramada sobre a sua casa, sobre as suas mãos, sobre a sua família. Receba o toque do Espírito Santo aí onde você está. Receba o toque do Espírito Santo no seu corpo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu coloco os meus olhos fitados em Cristo e eu corro a carreira que me foi proposta. O Senhor está chamando você para esse tempo. Chegou o tempo de você correr para algo novo dEle. Chegou um tempo que você vai correr para as novas coisas de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Pastor, eu estou desanimado. Eu desisti. Eu me afastei. Eu nem reconheço esse Jesus. Eu quero fazer um desafio a você. Chegou nessa manhã a oportunidade de você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. De você retornar para os caminhos dele, porque o Senhor está escrevendo uma nova história na sua vida, um novo tempo na sua casa. Se você é essa pessoa, pastor, eu preciso reconhecer Jesus, eu preciso voltar para esse caminho. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você.